Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Jesus esteja contigo nesse dia, que o Espírito Santo guie os teus passos, que eu e você hoje possamos fazer a diferença por onde nós passarmos. Sim, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está sobre a montanha. Ninguém coloca uma lâmpada debaixo de um cesto. Brilhe, meu amigo, brilhe como a luz do sol. Você tem a presença de Deus. Leve essa luz, leve essa presença para onde você andar, por onde você passar. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu alguém dizendo assim: se Deus existisse, o mundo não seria tão injusto como é? Onde está Deus que não vê tanta maldade? Onde está Deus que não vê tanta injustiça? Onde está Deus que deixa tanta coisa ruim acontecer? Há pessoas que pensam que Deus não está vendo. Há pessoas que pensam que Deus não faz justiça. Há pessoas que pensam que o mal passa desapercebido diante do Senhor. Mas isso é um engodo, isso é uma mentira. O nosso Deus está atento. E a Bíblia diz que ainda nesta terra, nesta vida, o Senhor faz justiça. Há uns salmos na Bíblia que diz que nós não devemos invejar o perverso, o ímpio, porque a sua vida é como a névoa, é como aquela neblina que dá de manhã quando o sol brilha, ela se desfaz. Ou seja, não dura muito a sua prosperidade. Aqueles que fazem o mal, por um tempo podem até brilhar, mas logo são ofuscados, logo colherão o resultado. E quando nós vemos a história de Ló, que nós estamos meditando nessa história nos últimos dias, e nós vimos que Ló foi morar em Sodoma, e que Sodoma era uma cidade terrível de pecado. Nós vemos que Deus não ficou apático a essa situação. Nós vemos que Deus não deixou o mal permanecer daquela forma. Podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 20 e 21, diz assim: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, irei saber. Veja, queridos, Deus aqui ele diz: eu irei lá para ver pessoalmente o que eles estão fazendo, porque chegou um clamor até mim. Ou seja, diante de Deus existem anjos, existe o próprio Espírito de Deus que trazem ao Senhor o conhecimento de todas as coisas. Nada passa desapercebido de Deus. Deus sabe de tudo o que acontece, Ele é onisciente. E quando essa cidade começou a aumentar o seu pecado, isso chegou até Deus como um clamor por justiça. Quando nós vamos olhar o que acontecia nessa cidade, um exemplo claro é o que acontece quando o próprio Deus envia 2 anjos a essa cidade. A Bíblia nos conta que a população toda dessa cidade se ajuntou em volta da casa onde os anjos estavam e pediram que colocasse os anjos para fora para que o povo pudesse abusar dos anjos. E diz que todo o povo da cidade se reuniu ali, desde o mais jovem até o mais velho, e todos consentiam com isso. Veja, queridos, era uma cidade onde havia perversidade e onde o pecado na área sexual ele era muito profundo. Era algo muito sério. Tanto que a Bíblia vai, a partir de então, chamar de sodomita aquele que pratica a perversidade na área sexual. Práticas sexuais avessas à natureza e à vontade de Deus são chamadas na Bíblia de sodomia, inclusive a relação sexual entre 2 homens ou entre 2 mulheres, tudo que é contra a natureza de Deus, inclusive a relação entre pais e filhos, a relação entre parentes próximos, a relação com animais, tudo isso é chamado de sodomia. São impurezas, são prostituições pesadas. Isso em homenagem a essa cidade, porque era o que eles praticavam lá. E há um texto também em Ezequiel, capítulo 16,
Versículo 49, que diz que eles oprimiam ao necessitado, que havia muita maldade contra os pobres nessa cidade. Então a maldade dessa cidade não era apenas contra os estrangeiros, mas também era contra os pobres, era contra todos os mais fracos. As pessoas usavam da sua força e da violência para praticar aquilo que bem queriam. E isso chegou até o coração de Deus. E Deus não ficou apático. Você vai ler na Bíblia que Deus mandou fogo do céu e destruiu essas duas cidades. Não sobrou nada. Elas viraram um monte de sal, diz na Bíblia. Por quê? Porque Deus mandou enxofre. Quando o enxofre queima, ele vira sal. Deus mandou enxofre do céu. Alguns cientistas dizem que certamente o que Deus fez foi fazer caírem meteoros de enxofre. No espaço, no universo, existem meteoros feitos de enxofre, mas até então nunca havia acontecido isso especificamente sobre uma cidade na Terra, sobre um lugar na Terra de tão grande vulto. Aqui Deus fez cair enxofre do céu. Não foi por acaso, não foi uma queda de um meteoro qualquer. Deus mandou fogo do céu para destruir a maldade dessa cidade, para fazer juízo sobre essa cidade. Algo interessante é que Abraão, antes disso acontecer, Abraão conversou com Deus e Abraão pediu a misericórdia de Deus. Abraão disse: Senhor, se houverem 50 pessoas boas nessa cidade, justas, por acaso o Senhor destruirá a cidade? E Deus disse: por amor dos 50 eu não destruirei. E Abraão foi baixando: olha, Senhor, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E Deus, em todos os casos, disse: se tiver 10, eu não destruirei. Ou seja, por amor de um, Deus salvaria a cidade toda. Mas não havia um único bom naquela cidade. Apenas será salvo dessa cidade Ló e a sua família. E não é porque eles eram bons, mas porque havia um amigo intercedendo por eles. Nós vamos meditar sobre isso nos próximos devocionais, sobre o poder da intercessão. Mas aqui nós vemos que Deus faz justiça. Nos tempos de Noé também a humanidade havia se perdido no pecado e Deus mandou água para destruir a terra. Queridos, haverá um dia do juízo final. Haverá um dia em que Deus vai parar a história da humanidade. E nesse dia Deus vai sentar e vai julgar todos, os vivos e os mortos. Ninguém passará impune diante do Senhor. Por isso esse tempo que vivemos hoje é chamado tempo da graça, porque é tempo de arrependimento. É tempo de nos voltarmos ao Senhor e nos agarrarmos ao sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Há perdão hoje e há misericórdia hoje, mas no dia do juízo não haverá perdão e nem misericórdia para quem não estiver lavado pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela tua justiça. Obrigado, Senhor, porque neste mundo de tantas injustiças e maldades, temos a certeza de que o Senhor fará justiça. Temos certeza de que no teu céu, no teu reino, não entrará a maldade. No teu reino não entrará o pecado. No teu reino, Senhor, no teu paraíso, não entrará a impureza que nos destrói nessa terra. Oh Deus, isso não nos dá medo, isso nos dá alegria, Senhor, porque finalmente viveremos num lugar bom. Finalmente seremos regidos por um rei justo. Finalmente, Senhor, seremos livres da corrupção e da maldade. Oh Deus, pedimos hoje, tenha misericórdia de nós, porque nós também somos pecadores no meio de um povo perverso. Porém, Senhor, nos arrependemos e clamamos pelo sangue de Jesus. Este sangue nos liberta, nos perdoa e nos restaura. É nele que confiamos. Em Ti confiamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, compartilhe essa boa notícia. Compartilhe da justiça de Deus. Ajude mais pessoas a conhecerem um Deus que faz justiça. E isso é bom. Um grande abraço e até amanhã.